Estamos aqui com mais um programa, O Cristo Consolador. Este programa é da editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier, que fica em Santa Luzia, Minas Gerais, na Grande Belo Horizonte. E é um programa que prima principalmente por mostrar, por conciliar a doutrina espírita com o Evangelho. E o livro da doutrina espírita mais vendido, mais lido, é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra volumosa, com muitas pesquisas feitas por Allan Kardec, obra essa que teve o auxílio da espiritualidade, de muitos espíritos iluminados que se manifestaram através de médiuns de várias partes do mundo e cujo conteúdo é igual, ou no mínimo semelhante, não há contradição entre as manifestações dos espíritos da codificação. Não é só o Evangelho segundo o Espiritismo que foi escrito por Kardec. Ele escreveu outras obras, no total de 5. Mas o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o que está mais ligado ao Evangelho da Bíblia. Porque muitos irmãos nossos pensam, e eu digo irmãos de outras crenças, católicos, protestantes, evangélicos, como eu também já pensei no passado, que o Evangelho segundo o Espiritismo é contra a Bíblia. Não é o Evangelho de Mateus, Lucas, Marcos, João. E eu achava que o Evangelho segundo o Espiritismo fosse diferente, fosse um Evangelho de Kardec. Kardec escreveu este livro, mas todo ele é embasado na Bíblia, nos Evangelhos, que são os mesmos, não há diferença. Então, como eu também pensava no passado, eu estudei para padre redentorista, e eu, naquela época, eu achava que o Evangelho segundo o Espiritismo fosse uma obra que não tivesse nada a ver com a Bíblia, com os Evangelhos, o Novo Testamento. E muitos irmãos nossos, católicos, protestantes, evangélicos, ortodoxos, e também de outras religiões não bíblicas, eles pensam que o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente. Não, é o mesmo Evangelho dos 4 evangelistas. Leia, você que não leu ainda, é de outra crença, leia e constate isso. E é o livro mais vendido. Por quê? Porque eu digo mais vendido da doutrina espírita, obviamente. Mas por que é o mais vendido? Porque exatamente quem o lê vai encontrar muitos subsídios para um melhor entendimento, uma melhor compreensão do Evangelho, ou dos Evangelhos, dos 4 evangelistas. Eu, por exemplo, estudei para padre, como eu disse antes, e eu fui entender melhor os Evangelhos depois que eu li esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo. E leia, e você vai ser também mais um divulgador dele. E dele já foram vendidos milhões de exemplares no mundo inteiro.
mas principalmente no Brasil. E por que no Brasil? Porque o Brasil é a nação mais católica do mundo. Em outras palavras, é a nação que está mais ligada à Bíblia, ao Novo Testamento, porque a essência do cristianismo está no Novo Testamento. E o Evangelho segundo o Espiritismo é exatamente esse Evangelho do Novo Testamento, o Evangelho da Bíblia. Então, você o lendo, você que ainda não o leu, você o lendo, você vai se tornar também mais um divulgador desse livro. E, ipso facto, por consequência, você vai ser também um divulgador da doutrina espírita, que é o Espiritismo, nós dizemos, ele é ciência, filosofia, religião. E como religião, ele é estruturado, baseado no Novo Testamento. Nós estudamos também o Velho Testamento, mas o Novo Testamento não é uma parte da Bíblia que interessa tanto a nós, porque o Velho Testamento é mais para os judeus. No prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou aqui com um exemplar nas mãos, o prefácio ele é feito pelo Espírito chamado Espírito de Verdade. Quem é esse Espírito de Verdade? Alguns acham, e com uma certa razão, que é o próprio Jesus. Mas Jesus, ou melhor, o Espírito de Verdade nunca confirmou nas suas manifestações a Kardec, de 15 em 15 dias, através de médiums, ele nunca se diz ser Jesus. Ele dizia, eu me chamo, eu sou o Espírito de Verdade. É Jesus ou não? Uns acham que é, outros acham que não. Tem dúvidas, exatamente porque o Espírito de Verdade nunca confirmou isso. Apesar de Kardec ter explorado isso. Quem é você? Não, certamente ele falou lá em francês, quem é o Senhor que se intitula Espírito de Verdade? Aí ele simplesmente dizia, eu sou o Espírito de Verdade. Então, há essa dúvida. Uns acham que é o próprio Jesus e outros acham que não. Agora, o que é importante da doutrina espírita é que ela é o consolador que Jesus prometeu. É o consolador. Quer dizer, quando Jesus disse assim, eu não vos deixarei órfãos, porque eu vou enviar-vos um novo Consolador, que está lá no Evangelho de João. Eu vos enviarei um novo Consolador. E esse Consolador, ele não falou o que era esse Consolador, ele não definiu, mas ele disse, esse Consolador vos fará lembrar-se das minhas palavras. Dizendo de outro modo, o Consolador vos fará lembrar-se, recordar-se do meu ensino. Porque Jesus, ele sabia que com o decorrer dos séculos, a mensagem dele ia ficar um pouco transviada, vamos dizer assim, desfocada do verdadeiro ensinamento dele.
sem querer criticar, sem querer desvalorizar as correntes cristãs tradicionais, elas desviaram-se bastante daquela mensagem de Jesus, fazendo coisas absurdas na história do cristianismo, sem querer atacar a igreja, sem querer atacar os protestantes, nossos irmãos. A Inquisição foi uma coisa completamente contrária ao ensinamento, à mensagem que Jesus trouxe para nós, cristãos. Então, esse é um exemplo. E também os nossos irmãos cristãos tradicionais ficaram muito presos a cerimônias, a rituais pomposos que encantam os nossos sentidos, principalmente os nossos olhos, mas que não têm muito valor. O que importa é a vivência do Evangelho. Por isso Jesus ele disse, de certa feita, que se você estiver no altar fazendo oferendas a Deus e se lembrar de que não está bem com um seu semelhante, deixe as suas oferendas de lado e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Por que ele fez isso? Jesus disse isso, deixando bem claro para nós que a reconciliação, a harmonia é uma coisa importante na nossa vida prática, na nossa vida de discípulos dele. Por que ele deu esse exemplo? Porque não adianta o indivíduo fazer rituais, fazer oferendas, cerimônias, e não está vivenciando o Evangelho que se baseia numa frase famosa: conhecereis meus discípulos por se amarem uns aos outros. Não é por crer nisso, crer naquilo, ou descrer. Não é isso que caracteriza o discípulo de Jesus. É a vivência do amor incondicional e irrestrito, e até para com os nossos próprios inimigos. É isso que caracteriza o discípulo verdadeiro de Jesus, e não de ficar praticando os rituais. Então ele mostrou, no exemplo que eu dei, de que se você estiver no altar, fazendo oferendas a Deus, e se lembrar de que não está bem com um seu semelhante, interrompa as suas oferendas e vá primeiro reconciliar-se com seu próximo. Por que ele deu esse exemplo? Porque a base da sua mensagem é essa. É da vivência do amor, é da vivência da paz entre todos, da fraternidade, da reconciliação. E num outro exemplo também muito conhecido, Jesus ele disse: eu vos deixo um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, como eu vos amo. Então, é isso que importa. A essência do cristianismo é isso. E a doutrina espírita, o Consolador prometido por Jesus, é isso. É a volta, é o retorno àquele cristianismo essencial, àquele cristianismo das primeiras gerações cristãs, aquele cristianismo que não possuía ainda certas doutrinas polêmicas, que inclusive foram transformadas em dogmas que nós respeitamos, mas que são doutrinas polêmicas. E quantos morreram
na fogueira da Inquisição por causa de não aceitarem essas doutrinas. E o Espiritismo, o Consolador, então, ele nos leva de volta àquele cristianismo anterior à criação dessas doutrinas polêmicas. Aquele cristianismo verdadeiro, imaculado ainda, não manchado ainda por doutrinas polêmicas. E o Espiritismo, então, ele nos leva de volta à verdadeira mensagem que Jesus trouxe. E essa mensagem ela está na doutrina de um modo geral, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, que é um estudo dos Evangelhos, podemos dizer assim, profundo. Você que é padre, você que é pastor, e eu digo isso com experiência própria, porque eu também estudei para padre, eu digo muito isso, estudei para padre redentorista, eu conheci esse outro lado da moeda, e eu fui conhecer bem, com mais clareza, com mais convicção, depois que eu conheci o Evangelho segundo o Espiritismo. E no prefácio, então, uma coisa importante aqui, o prefácio é do Espírito de Verdade, que, como eu disse, quem é ele? Ele não se identificou. Muitos, repito, acham que é o próprio Jesus, mas outros não confirmam isso. Muitos espíritas, eu estou dizendo. Por que não confirmam? Porque Jesus não disse que ele é esse Espírito, ou que esse Espírito de verdade é o próprio Jesus. Isso não é afirmado. Então, de fato, fica uma dúvida. Agora, uma verdade, sim. Ele disse, esse Espírito de verdade, deixou claro que ele era o coordenador da manifestação dos espíritos da codificação espírita, que são muitos espíritos que se manifestaram e através de vários médiums. E o conteúdo, como eu disse antes, é o mesmo, ou no mínimo é semelhante. Quer dizer, não há contradição entre as manifestações. São unânimes na mensagem verdadeira do cristianismo. Eu digo daquele cristianismo lá do início, das primeiras gerações, dos apóstolos, que estavam ainda muito ligados à mensagem verdadeira que Jesus trouxe. Eles estavam muito comprometidos com a verdadeira mensagem que Jesus trouxe. Porque o ensino de Jesus ele passou de boca em boca para as pessoas contemporâneas dele e posteriores. Aquelas primeiras gerações conheciam as passagens mais importantes do ensino que Jesus trouxe. Só a partir, lá mais ou menos de 40 anos que Jesus tinha morrido, é que os evangelhos começaram a ser escritos. E foram escritos por alguns evangelistas que conviveram com Jesus. Por exemplo, Mateus, João. Marcos não conviveu com Jesus. Ele era muito novo, ele conheceu Jesus, mas não teve assim uma convivência muito acentuada, muito direta com Jesus, porque ele era muito novo. Alguns até acham que ele é aquele jovem que
foi ameaçado de prisão e ele correu e estava com um lençol, e quem correu atrás dele tentou agarrá-lo, mas pegou só o lençol, ele mesmo caiu fora. Uns acham que é ele. Os evangelhos que narram essa passagem não falam que é ele abertamente, mas uns acham que é. Então, Marcos, ele não conheceu, ele conheceu Jesus, mas não conviveu com ele diretamente, como João, o discípulo amado, e como Mateus. Então, os evangelhos de João e de Mateus, eles são evangelhos muito assim, eu diria, reais, porque os evangelistas, esses dois evangelistas, conviveram com Jesus. Agora, Marcos conheceu Jesus, mas não teve uma vivência muito direta com ele, porque ele era muito novo ainda, quando Jesus estava aqui no nosso mundo. Agora, o Lucas, ele nem conheceu Jesus. Talvez tenha conhecido de nome, mas ele não teve uma convivência com Jesus. E ele, como ele diz na introdução do seu evangelho, ele diz que pesquisou, ele foi em busca de informações de pessoas que conheceram Jesus, que ouviram Jesus. E, certamente, ele ouviu também o Mateus, o João e outros anônimos que tiveram uma convivência mais próxima de Jesus, os discípulos que o acompanhavam mais de perto. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz muita luz para nós nesse sentido. E esse prefácio do Espírito de Verdade, que, repito, é aquele Espírito que chefiou a equipe dos espíritos de alto nível que se manifestaram a Kardec através de vários médiuns de várias partes do mundo e de uma maneira científica, porque Kardec, ele era um homem até céptico, não acreditava muito em questões de religião, mas a doutrina espírita o fez acreditar na existência do Espírito de um modo mais concreto e de acreditar em Deus também de uma maneira mais direta, mais objetiva, mais concreta, porque, é claro, ele não era materialista. Kardec não era materialista, mas ele teve a sua fé reavivada, como se ele tomasse uma vitamina para centralizar mais a sua vida no espiritualismo através da codificação, através da manifestação desses espíritos da doutrina espírita que fizeram, que compõem as manifestações da doutrina espírita codificada por Kardec. Então Kardec era um cientista, espiritualista sim, mas um pouco afastado, não era diretamente ligado ao espiritualismo. Cria em Deus, cria certamente na alma imortal, mas era meio desligado desses assuntos. Os assuntos dele eram assuntos científicos da época. Era um estudioso, era um indivíduo que dava cursos especiais, era professor e era um aluno de Pestalozzi, um grande cientista da época. Então, de repente, Kardec interessou-se como cientista a estudar o espiritismo, a
aquelas manifestações que estavam acontecendo lá nos Estados Unidos, ele passou a se interessar por aquilo. E outras manifestações na Europa, das chamadas mesas girantes. E então ele foi o primeiro cientista a estudar diretamente esses fenômenos espirituais, que São Paulo chama de dons espirituais. Dons de cura, dons de profecias, dons de revelações. Então é um assunto evangélico. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele compila tudo isso. Ele traz para nós a mensagem completa, verdadeira, da época do primitivo cristianismo, daquele cristianismo ainda muito, eu diria, aqui uma palavra talvez não muito apropriada, não muito usada pelo menos, daquele período lembrante, recordante de Jesus, da vida de Jesus, das pregações dele, da vivência dele, do que ele pregava, porque o importante em Jesus é que ele ensinava e vivenciava. Ele dava o exemplo, porque muitos pregam, falam bonito, mas não vivenciam. E Jesus, ele consagrou a vida dele à vivência da boa nova, da mensagem que ele trouxe do Pai para nós. O prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo é também, repito, feito pelo Espírito de verdade. E é ele que comanda, que coordena toda a equipe de espíritos manifestantes a Kardec, através de médiuns de várias partes do mundo. E não é só o Evangelho segundo o Espiritismo que teve essa manifestação, essa pleiade de espíritos iluminados, alguns até são da própria Bíblia. Então, não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, todas as obras da codificação. Ou seja, repetindo, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o livro A Gênese, que é um livro científico. Então, são 5 obras da codificação que englobam toda a doutrina espírita. Agora, o Evangelho segundo o Espiritismo é o que centraliza mais a doutrina do ponto de vista da sua característica bíblica e, sobretudo, evangélica. Ele é que centraliza mais essa mensagem dos 5 livros da codificação, chamado Pentateuco Espírita. Então, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese da codificação. Não é o Gênesis. O Gênesis da Bíblia é masculino, o primeiro livro da Bíblia, do Velho Testamento. O Gênesis, ou o Gênese, é também correto dizer-se o Gênese. E na doutrina espírita é a Gênese, no feminino, que é a última obra que Kardec escreveu e que é uma obra inteiramente científica. E, acho que eu não citei, o Céu e o Inferno, que é um livro de grande conteúdo teológico também, e que, falando principalmente de Deus, da misericórdia divina de Deus, do amor de Deus infinito para conosco, da justiça divina,
É um livro que trata muito desse assunto. Se você é teólogo, cristão, ou até judeu, você, lendo esse livro, você vai tomar um impacto muito grande. Como lendo também, e principalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo. E você vai até se tornar um divulgador dele. Não importa se você é católico, se você é protestante, se você é evangélico, se você é ortodoxo, se você já é espírita, se você é seguidor de Jesus, mas não é filiado a nenhuma religião, você lendo esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, você vai se tornar um fã dessa obra e automaticamente um fã da doutrina espírita. E em consequência disso, você vai ser mais um divulgador dessa magnífica obra que esclarece-nos muito a respeito da mensagem que Jesus trouxe para nós e que está contida nos Evangelhos e que está contida também, repito, no Evangelho segundo o Espiritismo, porque muitos irmãos nossos, eu enfatizo isso e eu acentuo isso, porque muitos irmãos nossos acham que o Evangelho segundo o Espiritismo é diferente dos Evangelhos do Novo Testamento. E não, é exatamente igual, mais enriquecido nas explicações. Nenhum padre, nenhum pastor, nenhum teólogo explica tão bem a mensagem de Jesus para nós, com tanta profundidade, como os Espíritos e o próprio Kardec explicam nesta obra fantástica, o Evangelho segundo o Espiritismo. E falo isso com experiência. Eu repito, para quem não ouviu, chegou atrasado à sintonia desse programa, que eu estudei para padre redentorista, mas eu conhecia só aquele lado de lá. E fui enriquecer meu conhecimento sobre a Bíblia, sobre o Evangelho, exatamente depois que eu conheci a doutrina espírita e principalmente depois que eu conheci essa obra fantástica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima oportunidade.